Amém, amados. Graça e paz. Que bom que Deus fez essa cirurgia em nossos corações. Certamente, nosso coração é enganoso, mas aquele coração que Deus nos dá é tudo de bom. É algo que vem do céu, e o que vem da parte de Deus é bom, é agradável e perfeito. E faz que com tudo, absolutamente tudo, coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Se você e eu estamos aqui, servindo nesse Deus maravilhoso, buscando a sua presença, é porque Ele sabe que isso é o melhor para as nossas vidas. Ele tem conhecimento de quanto sofre aquele que anda distante da sua presença. Como sofre? Eu observando agora esse hino, Genice rindo ali, mostrando como nós se abraçávamos, como nós chorávamos, e agora, Nia, não podemos nos abraçar, temporariamente. Esse tempinho Deus guardou para nós valorizarmos cada abraço que não foi dado. Se você deixou de abraçar e eu, ficamos só na saudade, para que possamos frear nossa língua e para que possamos nos confraternizar mais, se achegar mais. Esse povo que você está vendo aqui nessa noite, que você sente saudade de abraçar, é o povo santo, é nação escolhida, é povo comprado por um sangue precioso. Por isso que sentimos tão à vontade de estar na presença de Deus e na casa dele, porque somos a família de Deus e precisamos estar juntos, porque fomos todos irmãos comprados pelo único só Senhor. Amém? Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 73. Salmo 73, um salmo bastante conhecido, como todo o livro de Salmo, sempre é o mais lembrado, o mais lido, até mesmo por aquelas pessoas que não manuseiam com tanta frequência a Bíblia Sagrada, mas geralmente manda mensagem postas no livro dos Salmos, porque o Salmo justamente é isso, um livro de cânticos. E esse livro de cantos nos traz grandes poesias, nos traz mensagens que edificam nossas vidas e nossos corações. Livro do Salmo, Salmo 73, o Salmo de Asaf. Eu vou ler e os amados acompanhem atentamente. Só gostaria de pedir aos amados, tanto os amados que estão aqui presentes, como os de casa, se assim desejar e puderem, manterem suas Bíblias abertas no Salmo 73, Salmo de Asaf, para que possamos estar sempre recorrendo ao texto, para melhor compreender aquilo que da parte de Deus tem colocado para as nossas vidas nessa noite. Meus irmãos, Salmo 73, todos encontraram, amém? Fazer essa leitura e a amada igreja atentamente observar. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilha das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que o cinge como colar, e a violência que o envolve como manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desanda a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de quem bebe a largos sorros. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos e aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim.
até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como fica de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perece, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Vamos orar mais uma vez, amados. Senhor Deus e maravilhoso Pai, ó Deus, nós te louvamos o teu santo nome, te damos graças, Senhor, porque conhecemos, ó Pai, o teu grande amor, a tua misericórdia para com o teu povo, Senhor. Ao proclamar a tua palavra, ao permitir que essa palavra seja lida, nós também suplicamos mais misericórdia da tua parte, para que também o Senhor aplique em nossos corações. O Senhor venha nos suprir as nossas necessidades, as nossas deficiências, porque somos, ó Pai, dependentes totalmente de Ti. Nos ajuda nessa noite, ser com Teu servo, usa como instrumento Teu nas Tuas mãos, para que Teu povo, o Teu povo escolhido pelo Teu precioso sangue, aprenda mais de Ti e que Tua palavra possa encontrar em cada um de nós verdadeiros adoradores nessa noite. É isso que nós te pedimos, confiante no amor e na misericórdia de Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém. Meus amados irmãos, o ano passado foi um ano realmente para ser esquecido em algumas partes. Um ano muito diferente, um ano que trouxe grandes prejuízos e grandes tristezas para muitas pessoas. Mas só que nem todos tiveram tantos prejuízos. Segundo uma revista americana, que eu acredito que alguns conhecem, uma revista chamada Forbes, ela é especializada em negócios e economias, ela destacou no final do ano passado a lista dos homens mais afortunados do mundo, ou seja, homens que, em meio à crise, aumentaram grandemente o quê? As suas rendas, as suas fortunas. Homens que, como pensa aqui Asaf, pelo menos para eles, não compartilha de canseira nem fado. Pelo menos não compartilha das nossas na hora de pagar nossas contas, né? É um enfado, é canseira e é um quebra-cabeça. Mas esses homens não. Entre eles, essa lista que segue, que eu também não vou falar, podemos citar 3 deles. Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, acredito que muita gente conhece. Bill Gates, o homem dos computadores, né, já não é mais o primeiro da lista, e também Bernardo Arnault. São pelo menos esses 3 homens que seguem a lista dos homens mais ricos do mundo, os homens mais abastados. Somente Jeff Bezos possui um patrimônio de cerca de 113 bilhões de dólares. Isso deve dar um trabalhinho na hora de fazer as compras, né? Pensar no aumento dos preços. Vejam, amados, que realmente, se nós formos observar sobre a expectativa daquilo que Asaf observou, esses homens seriam invejáveis. Aliás, eles são invejáveis. Muitos outros empresários almejam chegar ao topo de quê? Ao topo da lista, de ser paparicado, de ser os homens mais ricos do mundo. Então, esses homens seriam realmente, se nós tivéssemos que invejar, como foi a semelhança desse levita, nós iríamos invejar, pelo menos, esses homens que estão no topo vamos dizer assim, no topo da lista das bem-aventuranças financeiras. Mas por que Asaf invejou esses homens, ou pelo menos os homens da sua época, os ricos da sua época? Por que esse salmista,
que fez não somente esse salmo, mas também compôs, mais, ao todos foram 12 hinos que serviram para completar o livro dos Salmos. Como esse homem foi tão abalado, tão castigado por uma dúvida tão grande, uma turbulência passou por a cabeça dele de incertezas e dúvida. O que foi aconteceu? O que levou esse Asaf a isso? Em primeiro lugar, vamos conhecer um pouquinho de quem é Asaf, né? Por que foi que esse homem de Deus vivenciou essa crise espiritual que quase levaram ele a desistir da caminhada cristã? Vamos ver um pouquinho. Asaf, ele era um levita, filho de Baraquias, descendente de Gesso, filho de Levi. Na época de Davi e Salomão, ele vivenciou esses dois reinados, Davi e Salomão. E foi o próprio rei Davi que colocou Asaf como líder dos levitas. Ele recebeu a liderança dos levitas. Asaf também, ele era músico, e o seu principal instrumento era o símbolo. Asaf também foi posto como ministro perante a arca, posto pelo rei Davi. Asaf também, ele tinha a reputação de profeta nos cultos. E isso nós podemos testemunhar lá em 2 Crônica 29 e 30. Se eu fosse perguntar para você, Asaf era muita coisa na igreja de Deus, não era? No povo de Deus. Ele era líder do louvor, responsável por trazer o louvor, conduzir um louvor perfeito para Deus. Se não bastasse isso, Asaf também foi posto como ministro perante o culto, onde existia a presença da arca, que simbolizava a presença do Deus vivo ali. E ainda por cima, Asaf era o quê? Usado como profeta. Se os irmãos bens têm um conhecimento anterior, um profeta, para alguma pessoa se denotar profeta, tinha que esse profeta falar algo da parte de Deus, e isso tinha que acontecer. E certamente, para as pessoas verem essa reputação de profeta em Asaf, com certeza Deus usava ele como profeta. E tudo aquilo que Asaf falava da parte de Deus para o seu povo, acontecia. Mas eu fico pensando, e o que levou então a esse servo de Deus vivenciar uma crise tão grande? Um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus, ao ponto de dizer que tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Alguém que tinha uma intimidade tão grande desse e passar por um momento tão difícil desse na vida dele, uma enxurrada de desespero, de dúvida sobre a sua cabeça. Eu leio nesse salmo, irmão, eu fico pensando, meu Deus, e nós? O que será de nós, com conhecimento desse pouquinho, muitas vezes com pouca vontade de vir à igreja, de servir, de buscar? Esse homem vivia para Deus, dentro da casa de Deus, junto de Deus, e passou por momentos difíceis desse jeito. Vamos ver o que aconteceu com Asaf. Certamente, Asaf era crente no Senhor, como qualquer um de nós. Da sua experiência com o Senhor, Asaf poderia dizer, como ele disse, com efeito, Deus é bom. Ora, quem poderia dizer que Deus é bom se não tivesse intimidade com Deus, não conhecesse Deus? Deus é bom, amados? Por que você sabe que Deus é bom? Porque Deus se revelou através da sua palavra. Asaf conhecia isso também através de Deus. Deus estava se revelando para ele ali. E mais da sua experiência com o Senhor, mesmo dizendo que Deus é bom, Asaf, durante uma caminhada da sua vida, enfrentou uma crise espiritual muito grande, a ponto de dizer, veja aí no versículo 1, quase me resvalaram os pés. Versículo 3, amados, perdão. Quase me revelaram os pés. Versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, 2. Quase me resvalaram os pés, porque pouco faltou para que eu me desviasse. Veja, pouco faltou para que eu me desviasse. Então, Asaf realmente foi longe nas suas dúvidas e no seu desespero. Asaf justamente poderia estar vivendo um período de quê? Como a gente chama, um período de negro na vida do crente, um período de dor, um período de muita angústia espiritual. Mas será que o que aconteceu com Asaf pode ainda acontecer hoje? Nós podemos viver tempo de dúvida, de incerteza, de fraqueza espiritual, de esfriamento.
de falta de vontade de orar, de congregar, de vir ao culto, prestar um culto a Deus? Com certeza, amados. Por que esse salmo é tão importante para que nós entendamos nessa noite o que levou esse levita a essa situação, o que tirou ele dessa situação e como Deus trabalhou na vida dele. Talvez você aí que está me ouvindo, não aqui presente, mas através da mídia, nas redes sociais, do YouTube, Facebook, você também esteja vivendo um momento difícil desse, um momento de esfriamento espiritual, um momento de dúvida, um momento onde as coisas para você não têm dado certo e você tem sido afligido, você tem ficado na dúvida: será realmente que Deus me ama? Eu sou um salvo? Eu sou escolhido? Por que tanto sofrimento? Por que a dor não passa? Por que meu desespero não cessa? Por que as coisas não aliviam para o meu lado? Nós vamos ver, amados, aqui estudar alguns pontos que levaram esse levita justamente a dizer: quase me resvalaram os pés. O primeiro motivo, amados, que eu quero compartilhar nessa noite com os irmãos, do que levou Asaf a quase apostatar da fé em Cristo Jesus foi: primeiro motivo, Asaf olhou para o homem. Asaf olha para o homem. O erro de Asaf foi deixar de olhar para o Senhor para analisar o que acontecia com as pessoas à sua volta. Ao fixar os olhos na experiência dos homens, tirou conclusões que o levaram para muito perto da apostasia. O próprio Asaf, amado, ele responde isso. Veja aí comigo no versículo 3, por gentileza. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade de quem? Dos perversos. Você imagine um homem de Deus, na casa de Deus, usado por Deus, líder do louvor, que cantava para Deus, engrandecendo o nome de Deus, invejar quem? Os perversos. Se a gente observasse e Asaf dissesse: olha, realmente eu desejo ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, não estou dizendo um homem perfeito, como Salomão, o meu rei, o homem mais sábio que existiu na face da terra, mas ele não. Asaf diz que eu invejava os perversos. Veja quem Asaf invejava. E Asaf dizia: eu invejava os perversos, os arrogantes, ao ver a prosperidade deles. E o que Asaf viu nos seus dias é a mesma coisa que você e eu, nós podemos estar vendo no tempo presente. Muitas vezes nós deixamos de colocar os olhos aqui na casa de Deus, colocar os olhos na vontade de Deus, na palavra de Deus, e começamos a escolher algo mais fácil. Pega um celular desse e começa somente mensagem, observar a vida do povo e vai observando: eita, mas fulano, olha como tá, olha o carro dele, como ele cresceu, como ele aumentou sua renda, e aquilo ali começa a encher a cabeça, amados. Asaf trilhou por esse caminho, tirou os olhos de Deus, da adoração de Deus, da majestade de Deus, da glória de Deus, e começou a olhar nas laterais, começou a olhar para trás, largou ali o arado e olhou para trás. O que é que Jesus nos advertia? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás é o quê? Não é digno de me servir. Meus amigos, nós não pertencemos mais a esse mundo, mas Deus não nos vai tirar desse mundo. Então, os nossos olhos têm que ser para aquele que nos arregimentou. Nós temos um general que nos comprou, então nós temos que olhar para ele. As ordens têm que vir dele, a vontade tem que ser dele. Asaf olhou de lado, e veja o que Asaf, ao observar os descrentes, Asaf sentiu o quê? Inveja deles. Asaf diz: olha, eu invejava esse povo. E veja o que Asaf estava tão alucinado, que Asaf segue observando as qualidades nesse tipo de gente. Gente perverso, ímpio, que falava mal de Deus. Vejamos aí o versículo 4, 5, 6. E ele diz: para eles, 4, não há preocupações, o seu corpo aqui, sadio e néreo, não partilha das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens.
Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam da gordura e do coração brota-lhe fantasias. Veja o que Asaf começou a ver, enxergar no ímpio, amado. Até onde Asaf estava indo, e quando põe os olhos nos ímpios, olha o que Asaf começa a observar. Vejamos, meninos, esses homens que eu acabei de citar aqui, eles estão sujeitos a vírus? Sim. Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault, estão do mesmo jeito, amado. Eles, mesmo que eles possuam grandes riquezas, possam pagar excelentes profissionais da área de saúde, bons consultas, bons médicos, bons hospitais, eles também adoecem. Mas Asaf estava tão alucinado pela vida dos outros, que ele chegou a dizer, olha, eles nem adoecem. Você imagina quem é essa pessoa que vive nessa terra que não adoeça? Você pode encontrar muitas pessoas que com uma saúde muito boa, admirável, gente até de idade, mas infelizmente ele está sujeito a vírus, a bactérias, do mesmo jeito das outras pessoas. Gente riquíssima nessa pandemia foi embora, e nós sabemos disso. Mas Asaf, ao observar ele, Asaf dizia, e o que é que isso proporciona nesse povo, que não adoece, são despreocupados? Pelo contrário, amado, quanto mais rico, mais preocupado. Só sabe mesmo quem tem muito dinheiro a agonia que é viver num mundo desse, principalmente no Brasil, com tanta insegurança, se tiver filhos, se não tiver segurança para os filhos, eles são raptados para pedir resgate. Então, esses homens têm preocupação também, pode ter dinheiro de preocupação, mas Asaf não estava enxergando isso, de tão ligado que estava na vida dos outros. Vamos ver mais. E Asaf diz, olha, eles chegam a blasfemar contra os céus, desando a sua boca, e a sua língua percorre a terra. Asaf também notou que, geralmente, essas pessoas que são maus, são imperfeitas, eles são populares. Asaf olhou e disse, olha, esse povo maldoso, esse povo que aumenta suas riquezas, esse povo perverso, eles são populares, as pessoas prestam atenção neles, as pessoas gostam dele, as pessoas ouvem ele. Essas pessoas não era para o pessoal odiar, sair de perto, enojar os atos dele, pessoas que desandam a boca contra o céu, blasfema contra o Deus Todo-Poderoso. Essas pessoas não eram para ser ouvidas, mas Asaf disse, não, Senhor, elas pelo contrário, as pessoas ouvem, buscam elas para aprender delas, como se houvesse nelas algum conhecimento. Veja o que Asaf estava vendo. Asaf estava tão ligado neles que Asaf chega até a fazer uma cobrança e diz, Senhor, ao invés dessas pessoas serem castigados, tinham que ser castigados, tinha que ser o quê? Pagar pelos seus erros. Muitas vezes, amados, nós pensamos assim também, igual Asaf, principalmente quando vivenciamos um tempo tão difícil para as nossas autoridades. Nós realmente pedimos também isso, Senhor, era para essas pessoas se darem mal. E até pensamos nosso pensamento igual a de Asaf, achando que Deus não estava ligando para, deixando o ímpio à vontade, fazer o que ele quer. E isso deixava Asaf totalmente arrasado. Mas ele então, amados, agora Asaf esquece um pouquinho o ímpio e volta-se a vida para si mesmo. Asaf agora começa a olhar para dentro de si e observar a sorte do crente. Olha o que ele vai dizer. Os versículos 13 e 14 aí, por gentileza aí, observar junto comigo. Com efeito, inutilmente conservei o quê? Puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã o quê? Castigado. Asaf, olhando agora para si mesmo, ele concluiu que tristemente foi inútil ter que se considerado puro. Foi inútil ter que estar dando testemunho, ter que estar louvando a Deus, ter que estar se consagrando, jejuando, buscando a presença de Deus, não se contaminando. Asaf disse, olha, para que isso? O de que me adiantou? Os ímpios que blasfemam contra Deus, que diz o que quer, que diz coisas horríveis, que são mal, perversos. Olha aí se não estão se dando bem, se estão ricos, se estão aumentando cada vez mais as suas fortunas, não acontece nada com eles, não adoece, não tem preocupação, fala o que quer com altivez, de uma ponta a outra do mundo, e nada acontece. Deus não liga para isso. Não está falando nada. Veja o pensamento de Asaf. E Asaf continua. A sua avaliação era de que a santidade não compensava,
pois apesar de manter-se fiel de contínuo, Asaf era afligido e cada manhã castigado. Meus irmãos, o que Asaf viveu nesse Salmo 73 não é nada mais, nada menos do que um grande conflito entre a carne e o espírito. Nós muitas vezes subestimamos isso aqui que está aqui. Nós somos um espírito que temos um corpo, e não um corpo que temos um espírito. Nossa carne milita, está sempre militando para quem? Para o bem? Não, para o mal. Nós podemos ter ouro em pó, como a gente diz, né? Tem pessoas que a gente diz, fulano pode dar ouro em pó a ele, mesmo assim ele continua do mesmo jeito. Justamente, amada, é essa carne que é esse conflito. A fragilidade da nossa humanidade e a limitação do nosso entendimento para com as coisas de Deus. Nós não entendemos a vontade de Deus. Por quê? Porque nós tapamos o ouvido? Não, porque nós somos frágeis. A nossa fragilidade humana muitas vezes nos impede de entender a vontade de Deus. Cantamos um hino belíssimo aqui no começo. Todas as coisas cooperam para o quê? O bem daqueles que amam. Mas muitas vezes parece que nós não acreditamos nisso aí. E muitas vezes passamos por cima disso aí e tentamos fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito. E acabamos pagando um preço muito alto. Meus irmãos, o segundo motivo que a gente viu que aconteceu com Asaf foi que Asaf tornou-se uma pessoa amargurada. Asaf tornou-se amargurado. A reação de Asaf, como dissemos, quase o levou para fora da fé cristã. Ele tornou-se um crente amargurado com o que vê à sua volta e dentro de si. Você já pensou que uma pessoa amarga de coração, uma pessoa azeda, uma pessoa sem alegria, uma pessoa chata? Eu acredito que todos nós que trabalhamos, pegamos gente dessa forma. Mas só que essa pessoa aqui não poderia ficar dessa forma. Meus irmãos, vocês podem me dizer, se tiver alguém no setor que você trabalha, olha o que eu vou dizer, se for o melhor, pelo menos em termos de testemunho, tem que ser você. É obrigação sua, porque você e eu recebemos instrução de Deus para ser luz e sal. Se você e eu não estamos sendo, alguma coisa está errada. Está precisando tomar uma consulta com Deus. Portanto, Asaf tornou-se amargurado, amado, uma pessoa amarga de coração, duro. Você imaginou um homem daquele liderando um louvor para Deus amargo, duro o coração, Asaf dando, sei lá, gritando com todo mundo, não quero alegorizar, mas sei lá o que poderia acontecer com Asaf, justamente por isso. E mesmo aqui, tirando para nós mesmos, se nós amargarmos o coração de forma que não temos mais vontade também de vir à igreja, de buscar a presença do Senhor, e quando assim mesmo que arrumamos algum trabalho, essa pessoa mesmo assim é dando trabalho. Muitas vezes a gente até diz, bota essa pessoa em tal trabalho. Aí o conselho observa, não, pelo amor de Deus, que vai nos dar trabalho. Aí já tira, né? Porque justamente aí percebe o amargor de coração, gente, que era para ser o contrário, era para ter gratidão. Gratidão por quê? Pelo aquilo que Deus fez. Gente, o que Deus fez por nós não tem preço. Nem esse Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, se ele morreu sem Cristo, não se viu de nada os 130 bilhões dele. Vai viver uma vida toda de sacrifício e dor e sofrimento, longe da presença de Deus, não adiantou de nada. De que adianta ganhar o mundo todo e você jogar fora a sua salvação? Por isso que Asaf tornou desse jeito, amado. E Asaf também, ao se tornar amargurado, Asaf também não conseguia compreender. Veja o versículo 16 aí, por gentileza, o que é que Asaf diz. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Asaf estava achando uma carga muito grande, porque ele não estava conseguindo entender. Olha, é muito pesado, Senhor, não estou entendendo isso. Asaf não compreendia como as pessoas descreviam, como as pessoas descrentes poderiam viver melhores que os crentes. Nas suas palavras, em só refletir e compreender isso, ele achava muito pesado. E quanto mais pensava sobre o assunto, mais angustiado ficava. Asaf dizia, como pode um Deus justo deixar impune um perverso? E Asaf continuava, amado. Por isso que eu estou chamando a atenção para ver quanto foi o sofrimento desse levita. Asaf dizia, não tem condição, se Deus é justo, por que esses ímpios estão prosperando? Estão aumentando suas riquezas, estão vivendo bem. Não eram os crentes para viver bem? Viver sem dor, sem sofrimento? Só que Asaf estava esquecendo de uma parte. Deus não prometeu vida mansa aos crentes, não.
Pelo contrário, se você já leu a palavra de Deus todinha, o que é que ele diz muitas vezes? No mundo passarei por aflições, mas tem o quê? Tende bom ânimo. Quem venceu o mundo? Ele venceu, amado. E nós somos vencedor por ele. Então Asaf estava esquecendo desse critério. Nós não fomos chamados para ser os mais ricos, para ser os mais saudáveis, para ser os mais esplêndidos, para ser os aplaudidos. Pelo contrário, aqueles que foram chamados, que lutaram para que esse livro chegasse até nós, pela graça de Deus, pagaram com seu próprio sangue, derramado nas arenas, jogados, abandonados, jogados para servir de alimento para animais, para feras. Valorize esse livro. Ele chegou até nós por preço de sangue, amados. E Asaf não estava compreendendo isso. Asaf também, amados, no versículo 15, os amados podem ver que Asaf também tornou-se amargurado, não conseguia compreender e não conseguia também falar. Veja o versículo 15 aí, por gentileza. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Asaf não podia falar. Sabe por que Asaf não podia falar? Porque Asaf era um líder. Você já pensou um líder com a cabeça turbulhada desse jeito? Cheio de dúvida, cheio de agonia, cheio de impaciência, sem compreender o que estava acontecendo, sem nem saber, até pensando que Deus era injusto. Você imagina já chegasse para uma pessoa novata na fé e fosse compartilhar isso com ele. O que era que essa pessoa ia achar? Deus não é bom, porque eu sei que o Senhor é uma pessoa boa, trabalha aqui no louvor, é um líder do louvor, é um ministro e é também um profeta. Então, realmente, é inútil se ver a Deus mesmo. Asaf ia acabar o quê? Separando as pessoas de Deus, da presença de Deus. Justamente o que Asaf disse, Asaf justamente pensava desse forma. Se eu se abrir com alguém, então, e pensava isso, eu poderia o quê? Trair a fé de seus irmãos. Dizia ele, em pensar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Meus irmãos, é bom destacar aqui, pelo menos no meu pensamento, eu acho que Asaf aqui, ele teve um bom senso. Porque Asaf quis preservar aquelas pessoas que são o quê? Como a gente diz, mais fracas na fé. Não que tenha super crente nessa coisa, mas a gente conhecemos que tem pessoas que se abalam fácil, justamente porque não está ainda caminhando na fé, está amadurecendo. E Asaf olha para essas pessoas e diz, não, certamente esse homem era um homem o quê? Um homem confiável, um homem admirado no seu trabalho, na sua comunhão com Deus, no seu louvor, era um líder. E a liderança, quer queira que não, influi muito. Por que é que o inimigo ataca tanto a liderança? Porque ele sabe que quando um líder cai, um líder confiável, um líder que tinha comunhão com Deus, ele leva muita gente junto. Pelo menos pessoas que se fortaleciam nesse líder, que não deve ser assim. Nossa força e nosso exemplo é Cristo Jesus. Se quer um exemplo perfeito, olhe para Cristo. Ele sim é perfeito. Ele é nosso exemplo. Asaf também, amados, ele não conseguia aceitar. Versículo 21 e 22, Asaf vai descrever mais na frente como é que ele estava. Asaf não conseguia aceitar em seu coração a situação. A amargura invadiu a sua alma. Mais tarde, ele ia descrever, olha como Asaf ia descrever mais tarde, vamos dizer assim, falar nos nossos termos, no nosso conhecimento, quando caiu a ficha de Asaf, olha como Asaf ia dizer, lá na frente, depois que caiu a ficha, nos versículos 21 e 22. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava o quê? Embrutecido, ignorante, era como irracional a tua presença. Meus irmãos, esse é o Asaf agora confessou realmente o que estava passando por ele. Asaf disse, olha, eu era como um bruto, um ignorante, na tua presença, Senhor. Lembra de Jó também, amados? Como Jó fez pergunta a Deus, e quando Deus não respondeu nenhuma, aí começou a fazer de volta a pergunta para ele. Jó, quando começou a ver o poder de Deus, começou a encolhendo, aí disse, eu te conheci só por ouvir falar, Senhor, agora os meus olhos te veem. Sabe por quê, amados? Nós somos pequeninos diante do poder de Deus. Nós não conhecemos Deus ainda como devia. Sabe por quê? Porque esse momento ainda nos aguarda. Mas a cada dia Deus tem se revelado a nós. E Asaf justamente reconheceu isso aí.
Asaf, amado, estava muito angustiado na presença de Deus. E ao invés de ele prestar atenção ao que era ministrado, ele ficava remoendo, ficava buscando essa situação, porque ele não entendia, ele estava totalmente insensível às coisas de Deus. Já pensou uma pessoa, um líder do louvor, um pastor, um irmão mesmo, insensível às coisas de Deus? Você já chegou alguma vez, amado, aqui na igreja com um problema tão grande, que você não estava achando situação para ele, que você não conseguiu se concentrar? Já aconteceu isso com você? Que você tenta louvar, você tenta se concentrar, você tenta ouvir a palavra de Deus e aquele problema está sugando você, está tirando a sua energia, a sua atenção. Isso pode acontecer. Asaf estava ficando assim, insensível, já não estava mais prestando atenção, já não estava prestando um bom serviço na presença de Deus, porque isso estava tirando essa dúvida, estava sugando toda a vida de Asaf, toda a paciência dele, toda a sua concentração. E isso pode acontecer ainda hoje. E o pior dele é que ele não podia compartilhar. Eu sei que há problemas, amados, que nós não podemos, que a pessoa que vem nos visitar, ela não pode resolver o problema. Mas você observe bem, quando essa pessoa conversa com a pessoa, vê se não dá uma aliviada no problema. Principalmente quando é um irmão, né, em Cristo, que ele vem com alegria, ele se interessa, ele ora, ele dá sugestão. Não resolveu, mas aliviou bastante. Mas esse homem aqui não podia nem sequer falar. Ele disse, se eu abrir a boca, eu estou levando os outros junto comigo. Aqueles que não conseguem entender. Se eu não estou entendendo, imagina os outros, meu Deus. Era justamente isso. Mas então, amados, o que aconteceu que tirou Asaf dessa situação que se encontrava? Vamos ver o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Como foi que Deus tratou para que Asaf voltasse a ser o líder de fato do louvor e se concentrar na presença dele? Asaf entrou na presença de Deus. Veja aí o versículo 17, leia por favor. Olha, veja bem, Asaf fez o quê? Até que entrou aonde? No santuário de Deus, e entrou aonde? O fim deles. Ué, mas se nós pensarmos bem, Asaf não já vivia no santuário? Asaf não prestava louvor, não era um líder, não era ministro, não estava ali dentro direto. Ele entrava e direto saía do santuário, né? Muitas vezes, amados, nós podemos estar aqui, mas se o nosso coração não estiver aqui ajoelhados, quebrantado, Deus não considera a nossa presença. Veja o que Deus disse na sua pregação. Muitos me louvam, né, de presente, mas o seu coração está onde? Longe de mim. Deus quer você por inteiro, coração, todo o seu corpo, sua atenção. Deus é um Deus ciumento, mas Ele não divide sua atenção. Não tem como. Quando você entra por aquela porta aqui, você vem para prestar culto, do começo ao fim. Todo momento na presença de Deus é importante. Por isso que quando a gente chega, a gente logo, irmãos, aquietai-vos, vosso coração, silêncio. Vamos prestar um culto de louvor a Deus. Justamente isso. Asaf diz, eu entrei no santuário de Deus. E atendeu o quê? E dessa vez, Asaf se colocou diante de Deus. Ao invés de ficar olhando para o estilo de vida dos ímpios, ele olhou para o Senhor. Ao invés de procurar uma explicação racional para o seu sofrimento dentro de si, ele volta a sua atenção para o seu Deus. Aí sim, amados, ele agora voltou para a presença de Deus. Lembra quando Jesus pregava? Que Jesus disse que os apóstolos perguntaram, diziam, Senhor, por que o Senhor prega em parábolas? Ele disse, eu prego assim para o povo não entender. Dizendo assim. Aí ele disse, mas o Senhor não quer que entenda? Ele disse, não é que eu não quero que ele entenda. É porque o coração deles está obstinado, eles não estão querendo ouvir minha pregação. Eles estão querendo outros proveitos. Se eles quisessem realmente entender o que eu estou dizendo, o Espírito Santo permitia que o seu coração fosse aberto e sua mente. Justamente isso. Asaf agora entra na presença de Deus. Deixa o quê?
deixa seus idiomas, deixa todo o seu problema de lado e vai procurar aquele que pode solucionar o seu problema. Asaf então chega e entra de fato na presença de Deus, esquece a vida dos outros, usando para os irmãos também para mim, esqueça a vida dos outros, deixe de olhar para os outros lados. Se fulano está enriquecendo, adquirindo, problema dele. Você não está enriquecendo, você já é rico. Lembre-se que você tem o quê? Uma mansão celestial lá aguardando. Porque você está se preocupando com mixaria se você tem muito mais. Só que muitas vezes nós não percebemos isso aí. Justamente é isso, amados. Asaf, então, percebeu tudo isso aí. No momento que Asaf olhou de fato para Deus. E Asaf, então, entendeu. Aí, nesse momento, desanuviaram os olhos de Asaf. Sabe por quê, amados? Os olhos de Asaf foram abertos? Porque não é comparando a vida do descrente com a vida do crente que você e eu vamos encontrar explicações que procuramos, mas é nos colocando aos pés do Senhor, é nos colocando nossa vida diante dele. Em vez de nós estar perguntando por quê, pergunta para quê, Senhor? Porque se todas as coisas cooperam para o bem de Deus, por que nós duvidamos tanto quando Deus começa a trabalhar na nossa vida? É Deus começar a mudar um pouquinho o rumo da nossa vida, nós já começa a chiar. Já começa a achar que Deus está errado e quem está certo é nós. Irmão, não pergunte por quê, pergunte para quê. E Deus vai revelar o seu. Asaf compreendeu, amados, Asaf também compreendeu o fim dos descrentes. No versículo 17, justamente Asaf viu isso aí. Ele disse, olha, quando eu entrei no santuário e atinei com o fim deles, eu vi o fim deles. Asaf compreendeu o que vai acontecer com aquelas pessoas que não ainda receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Asaf disse, eu vi o fim deles, olha o que é o fim deles. E Asaf vai descrever totalmente agora o fim deles. E Asaf vai dizer, olha, tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como fica de súbito, assolados, totalmente aniquilados de terror. E como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar, tu desprezarás a imagem dele. Ué, Asaf agora mudou, não foi? Asaf que estava vendo aquele ímpio, cheio de vida, não adoecia, com suas riquezas cada dia aumentando. Isso aqui é o engano do mundo, amados. A Bíblia diz que o ímpio para ele é como o quê? Como um sono. Você já por acaso alguma vez, muitas vezes sonhou de noite, deitou tão cansado que teve um sonho que no outro dia pode dar 1 milhão a você. Diga como foi o sonho. Eu não estava nem lembrado que eu tinha sonhado, se não falar. De tão cansado. Então Jesus é como um sonho, algo passageiro, breve. Por mais que o ímpio aqui na terra possa esbanjar, possa mostrar poder, possa se exibir, possa desfrutar, possa banquetear, a vida dele é passageira. É como um sonho, é algo rápido. Agora, por que a vida do ímpio é tão rápida na terra comparado com Deus? Porque o próprio Deus é quem se encarrega de colocar ele em lugares escorregadios. O próprio Asaf diz isso, certamente, Senhor, tu os pões em lugares escorregadios e os fazes cair aonde? Na destruição. É o próprio Deus, amados, que dá conta do ímpio. Eu sei que muitas vezes nós ficamos indignados com muitas injustiças, mas não se indigne, pelo contrário. Creia em Deus. Nosso Deus não é um Deus de injustiça. Ele apenas guarda o ímpio para o momento certo de fazer ajustar as contas com ele. Por isso, amados, Deus totalmente deixa aniquilar de terror. Embora essa prosperidade do ímpio possa permanecer por muito tempo aos nossos olhos, ela para Deus é como se fosse algo passageiro. E isso passa realmente. E Deus, amados, não esqueceu nem relevou a maldade do ímpio. Ele apenas está guardando para o dia do juízo. Existirá um dia onde todo ímpio prestará conta a Deus. E esse dia chegará, amados. Lembram-se da vinda de Cristo, anunciada há mais de 700 anos pelos profetas. E muitos riam, muitos diziam que não acontecia. E Jesus Cristo veio. A sua volta também será dessa mesma forma. Ele virá novamente. Mas eu estava observando aqui, amados, que o que aconteceu nesse salmo, geralmente nós nos prendemos mais ao 17, né? Ele parece que circula em torno desse versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim
dos ímpios. Mas essa não foi a principal descoberta desse salmo. Sabe qual foi a principal descoberta que Asaf fez nesse momento de turbulência que ele passou? Asaf descobriu a segurança dos crentes. Não foi como Asaf disse: eu agora não estou preocupado como os ímpios terminam. Isso é um problema seu, Deus, é um problema de Deus, porque é justo e perfeito. Asaf agora começa a observar para a segurança do crente, como é que o crente termina. E Asaf começa dizendo, Asaf começa lembrando, mas como justo permanece para sempre. Ele lembrou-se de algo que só o crente poderia dizer. Versículo 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Sabe quem pode dizer isso, amado? Somente o crente. Ninguém mais pode dizer que segura na mão de Deus, porque Deus não pode. Deus é quem segura na mão do crente. É Ele quem faz ele o quê? Permanecer firme, mesmo que ele caia, mesmo que ele sofra, mesmo que tenha momentos de incerteza, como esse levita teve. É Deus que segura na nossa mão, amados. Eu vi uma vez um Augusto falando sobre salvação, e Augusto dizia, doutor Augusto dizia, se a salvação dependesse de mim, certamente eu perderia. E ele disse isso com toda certeza, e realmente. Ele disse, ainda bem que a salvação é totalmente da parte de Deus. É Deus que nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos Ele, amados. Nós, pelo contrário, nós éramos inimigos, filhos da ira. Mas Deus nos olhou com olho de quê? De misericórdia, de piedade. E foi lá, fez o quê? Pagou um alto preço na vida do seu Filho bendito. Esse é o Deus que nós servimos. Portanto, amado, não tenha dúvida. Deus é justo, Deus é bom. E tudo o que Ele faz coopera para o bem daqueles que o amam. Vivamos cada dia na presença do Senhor, não perguntando por quê, mas para quê, Senhor? Onde o Senhor quer me usar? Onde o Senhor quer me levar? Onde o Senhor quer me deixar? Porque Deus é quem sabe o que é melhor para as nossas vidas. Meus irmãos, se nós parássemos por aqui e dissesse que estava concluído, sem fazer essa pergunta, eu chegaria em casa achando que foi incompleto. Felizmente, eu tenho que fazer essa pergunta. O que é melhor, possuir todas as riquezas do mundo ou viver na presença de Deus? Certamente essa é uma pergunta retórica para nós. Só que Asaf descobriu isso. Mas para descobrir isso, ele teve que passar por essa enxurrada, essa tribulação todinha. Eu também sei que, com certeza, existem pessoas que estejam passando por momentos difíceis desses. Pessoas que caminhavam conosco. Talvez vocês que estão aí no banco, vocês possam até lembrar de pessoas que sentavam nesse banco, que caminhavam junto, mas que, na sua longa jornada, acabou desistindo de Deus. Talvez por dúvida, talvez por não entender a vontade de Deus para a sua vida. Essas pessoas, infelizmente, acabaram se distanciando de Deus. Asaf entendeu que somente Deus é quem podia confortar o seu coração, tranquilizá-lo e levá-lo para a glória. Portanto, justamente é isso, amados. Melhor é estar na presença de Deus, mesmo com toda a humildade que essa terra pode oferecer. Mas você é grande diante dos olhos de Deus. Lembre-se, todo aquele que se humilha é exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Vivamos cada dia na presença de Deus, buscando a bondade de Deus. E esse salmo, meus amados, o que ele poderia mais nos trazer nessa noite em termos de mensagem? Em primeiro lugar, o que eu vejo é que o que aconteceu com Asaf não está livre de acontecer conosco. Nós não somos blindados, não somos fortes ao ponto de não acontecer o que aconteceu com Asaf. Pelo contrário, estamos sujeitos. Mas o que podemos fazer para que isso não aconteça? Foi que Asaf entendeu. Asaf entendeu que tinha que guardar o coração e a mente no Senhor. Precisamos estar com a nossa mente voltada para Deus, o nosso coração quebrantado na sua presença, para que o brilho desse mundão lá fora não brilhe mais do que a vontade de morar na cidade celestial.
Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que abandonar as coisas e seguir a Deus, mas nós temos que amar acima de todas as coisas. Temos que entender isso. Lembre-se e veja onde coloca seus olhos. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 22, 23, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Observai onde põe os olhos, amados de Deus. Observai, porque os nossos olhos e o nosso coração são tendenciosos a cobiçar aquilo da qual Deus nos deu e acabar trilhando os caminhos, trocando a verdadeira fé verdadeira, o amor de Deus, por coisas vãs que passam inutilmente nessa vida. Eu gostaria de concluir lembrando um estrofe do hinário, do hino que nós cantamos muito aqui na igreja, e essa semana foi a semana de oração, e muitas vezes eu escutava os irmãos dizendo: agora é o momento de contar as bênçãos. E esse hino tem um estrofe, estou bem lembrado se é a terceira estrofe. Ele, desde que eu escutei ele, isso marcou no meu coração, essa lembrança. E ela diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos, que ele diz o seguinte: o hino é o hino, salvo me engano, 63, as muitas bênçãos. Ele diz o seguinte: quando ouvires os outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos têm, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Por que cobiçar tão pouco, amado, se você tem tão muito? Por que observar a vida do ímpio, sentir inveja deles, daqueles que caminham distante de Deus? Olha a mansão celestial que nos aguarda. Olha o Deus que nós temos, que não tira os olhos de nossa presença, que nos ajuda, que anda conosco, que caminha, que nos guarda. Você está aqui nessa noite escutando essa preciosa palavra, porque Deus te ama e Deus te quer. Deus lutou por você, comprou você. Não se venda para esse mundo, amados. Esse mundo lá fora tem muito que atrair-nos, tem muito. Mas fique com Deus. Ele foi a melhor escolha para as nossas vidas, foi servir a Ele. Que Deus nos abençoe grandemente nessa noite. Baixe sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Vamos suplicar a bênção de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Deus, mais uma vez. Queremos te dar graça pelo teu grande amor, a tua misericórdia. Oh Senhor, como tu és bom, Pai. Como a tua misericórdia tem sido feito presente em cada momento da nossa vida. Deus, nos ajuda a valorizar aquilo da qual tu nos deste, Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Nos ensina a caminhar, Pai, observando sempre para o autor e consumador da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Ó Deus, guarda a nossa mente e os nossos olhos da cobiça, da inveja, para que esse mundo lá fora, Pai, com seu brilho, com toda a sua elegância, mas de forma que tendencioso a nos puxar, a nos levar para longe da Tua presença. Ó Deus, nos ensina a cada dia, Senhor, a amar aquilo que verdadeiramente tem valor, que é a Tua palavra, Senhor, para que possamos gastar mais tempo na Tua presença, buscando a Tua verdade, a excelência da Tua lei, Senhor, e não, Pai amado, olhando a vida dos outros, observando aqueles da qual, Senhor, anda distante de Ti, aqueles que não ligam para Ti, mas que desandam a boca contra Ti, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes trocamos Tuas maravilhosos manjares, Tua água sedenta que nos alivia a sede, e acabamos buscando, Pai amado, poços secos, cisternas furadas, para poder saciar nossa sede, deixando e abandonando aquele que é a fonte da vida. Nos perdoa, Pai. Dá-nos a graça, Senhor, de ter um coração quebrantado, de dizer-me como teu servo Paulo disse: eu sei viver contente e contido em qualquer situação, seja no muito, seja no pouco, seja na fome, seja no muito, seja na dor, seja na alegria, para que o Senhor nos dê esse coração também, Pai, um coração grato, um coração misericordioso, um coração que é disposto a te servir e buscar a tua presença cada dia mais.
Faz essa mudança, Pai amado, se o Senhor ainda não fez em nossas vidas, para que possamos, esse ano de 2021, sermos diferentes, estarmos prontos para ser melhor, te buscar mais, te servir mais, não por aquilo que o Senhor pode oferecer, mas pelo aquilo que o Senhor já nos deu, a salvação em Cristo Jesus, pelo aquilo que o Senhor fez, Pai amado, pela Tua misericórdia e o Teu favor sobre nossas vidas. Ó Deus, guarda as nossas vidas e as nossas famílias, Pai. Guarde os nossos filhos, ó Pai, do encanto do mundo lá fora. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos filhos, da nossa casa, Senhor. Pai amado, Pai justo, quebranta-nos, ó Pai, e nos ensina como Pai, a cada dia mais conduzir os nossos filhos nos Teus santos caminhos. Faz isso, Pai amado, Pai justo, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.